Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as doutrinas e princípios batistas. Hoje teremos a última aula desta série de estudos e hoje estudaremos sobre os princípios batistas. O que são princípios? É um conjunto de elementos predominantes na constituição de um corpo doutrinário, normas, conceitos e convicções, elementos fundamentais e gerais de qualquer ciência. São proposições que servem como ponto de partida. Mullis descreve esses princípios como leis espirituais. A seguir, lei da salvação, que só existe salvação por meio da fé em Cristo Jesus. A lei do culto, que deve haver uma comunicação direta e livre entre o homem e Deus, sem intermediários. A lei do serviço. A igreja existe para a prestação de serviços a Deus. O culto, a adoração, o louvor, a evangelização, proclamando a palavra de Deus. A lei da liberdade. O direito de todo indivíduo buscar a Deus de acordo com os desígnios do seu coração. A lei da fraternidade. A salvação é individual, mas não é egoísta. Revela-se na comunidade através de várias atitudes, de vários comportamentos. A lei da edificação e do crescimento espiritual é o desenvolvimento da fé cristã na experiência do salvo. A lei da santidade, que é o resultado lógico da lei anterior, da lei da edificação e crescimento espiritual, pela ação do Espírito Santo, que faz-nos crescer espiritualmente e sermos edificados e edificarmos uns aos outros na comunidade cristã. Axiomas da religião. O próprio Mullis também exemplifica também esses princípios como axiomas. E o que é um axioma? É uma evidência cuja comprovação é dispensável, por ser óbvia. Não carece de maiores explicações. Princípio evidente por si mesmo. Expressão que contém um sentido moral ou geral, provérbio, máxima ou sentença. Vamos ver alguns axiomas da religião descritos por Mullis. O axioma teológico é que Deus é soberano e não há discussão sobre isso. Deus, ele está sobre todas as coisas e ele governa e tem o controle de todas as coisas. O axioma religioso nos diz que todos podem chegar-se diretamente a Deus, sem intermediários. O axioma eclesiástico diz que todos os crentes têm direitos iguais. Nenhum é superior ao outro. Todos estamos na mesma condição. Axioma moral. O homem, para ser responsável, deve ser livre, para que ele possa ser identificado como um indivíduo dentro da comunidade cristã e também ser capaz de ser responsável por suas atitudes. Axioma cívico, uma igreja livre num estado livre. O axioma social, que nos diz que é amar o próximo como a nós mesmos. Já Robert Torbert, ele descreve os princípios fundamentais dos batistas, que vai nessa mesma linha de pensamento. O primeiro princípio é a Bíblia como única forma de fé e prática. Não há outro livro ou de autoria de qualquer outra pessoa que possa nos servir de guia, como uma norma de fé e prática, a não ser a Bíblia Sagrada. Uma igreja neotestamentária composta de crentes batizados. A igreja do Novo Testamento, aqueles que são inseridos na igreja, são inclusos no seu rol de membros através do batismo, que é a aceitação das normas e regras daquela comunidade cristã para ir uma profissão pública da sua fé. O sacerdócio dos crentes. Cada um de nós somos capazes de ir até Deus através da nossa oração, da nossa fé em Cristo. A autoridade da igreja local. Nenhuma igreja tem supremacia ou tem autoridade sobre a igreja local. Ela decide as suas questões, ela resolve suas questões em assembleia de comum acordo. A liberdade religiosa
é o quinto princípio. E o sexto princípio é a separação entre a igreja e o Estado. Russell Anderson também descreve esses princípios batistas como cristológico, o senhorio de Cristo sobre a igreja, o princípio bíblico, a autoridade do Novo Testamento como norma para seguirmos, para a orientação de todo o corpo da igreja. O princípio eclesiástico, que é uma igreja constituída de pessoas regeneradas. O princípio sociológico, que é uma ordem democrática, onde as decisões são compartilhadas com todos. Todos podem dar a sua opinião e decidir sobre os destinos da igreja local. O princípio espiritual da liberdade religiosa, mais uma vez. O princípio político, que é a da separação entre a igreja e o Estado, e o princípio evangelístico, a empresa missionária da igreja e o evangelismo pessoal. Nós vamos destacar alguns princípios desses que foram citados por esses autores. O primeiro deles, o princípio da liberdade religiosa ou liberdade de consciência. Da liberdade religiosa é que depende todas as outras liberdades. Nós podemos dar um exemplo sobre os países que não têm a liberdade religiosa garantida. As outras liberdades também são ameaçadas, porque tudo parte da questão da liberdade religiosa. E aí vem a questão da liberdade de imprensa, de liberdade de pensamento e outras liberdades. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não deve ser coagido por nenhuma autoridade para seguir algum caminho espiritual. É como alguns estados totalitários ou chamados teocráticos que têm uma religião oficial e que não aceitam outras manifestações religiosas. A Bíblia é bem clara falando sobre essa questão da liberdade religiosa. João capítulo 8, versículos 32 e 36 nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda sobre o princípio da liberdade religiosa, nós sabemos que foram os anabatistas os primeiros cristãos a fazerem da liberdade de consciência um dos fundamentos do seu corpo doutrinário. Mais tarde, vemos os batistas colaborando com as constituições de países democráticos. A Bíblia nos garante em Gálatas capítulo 5, versículo 1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A Bíblia Sagrada, os batistas defendem a liberdade religiosa. Princípio de uma igreja livre num Estado livre ou separação entre igreja e Estado. Nós sabemos que essa matéria é um pouco complicada, visto que a própria história do nosso país nos mostra o engajamento dessas duas forças, a igreja e o Estado. Nós vemos também que no ano 303 da era cristã, nós sabemos que Constantino fez uma unificação entre a igreja e o Estado. O Império Romano assume a religião, o cristianismo como a religião oficial de todo o Império, e aí muitas atrocidades são cometidas em nome de Deus com essas duas forças juntas. O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus Cristo nos diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Igreja e Estado são duas instituições criadas para o bem do ser humano. Essas duas forças não se opõem e nem se hostilizam, como duas linhas paralelas. Devem cumprir seu propósito no mundo. A igreja não deve interferir nos negócios do Estado e este, por sua vez, não deve envolver-se nos negócios da igreja. Nós vemos que a igreja, ela pode aconselhar, ela pode dar a sua opinião baseada nas escrituras sagradas com relação a alguma atitude do governo, e o Estado também não deve interferir, se envolver nos negócios da igreja.
Ou nos nossos dias, né, nesses dias de pandemia, nós observamos que decretos foram feitos para regulamentar a aglomeração de pessoas, um ajuntamento de pessoas nas igrejas, e isso não deixa de ser também uma interferência do Estado com relação à igreja. A igreja não deve estar refém do Estado, nem receber algum incentivo financeiro para que possa agradar ao Estado. Essa deve ser uma diferença. A igreja deve cumprir com o seu papel, enquanto que o Estado deve garantir a liberdade religiosa. O princípio do sacerdócio do crente é competência individual de ir a Deus sem intermediários. Desse modo, o crente salvo pela graça e por meio da fé tem livre acesso a Deus. Os batistas defendem o sacerdócio individual de cada crente. Ele vai, por si mesmo, pela própria vontade, procurar a Deus, buscar a Deus. Jesus é o nosso único mediador. Nós, batistas, acreditamos que Jesus Cristo é o nosso mediador, de acordo com a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que nos diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Nenhuma pessoa pode assumir esse lugar que é inteiramente de Jesus Cristo, unicamente dele. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, 51. Isso simboliza de que o sacerdócio, como era feito no Antigo Testamento, como era realizado de representatividade, ele cai por terra. E com esse véu do templo rasgado, de alto a baixo, o acesso a Deus, a presença de Deus, ele está aberto para todos os que assim o quiserem. O princípio da Escritura Sagrada como norma de fé e prática. Nós vemos que a Escritura, ela deve ser, principalmente o Novo Testamento, deve ser a nossa norma de fé e prática. Qual a diferença com relação à tradição? É que as escrituras têm origem divina e as tradições e os concílios que foram organizados pela Igreja Católica Romana, eles nos mostram a intervenção do homem nas questões religiosas e divinas. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, porém, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Tudo que Deus quer para a sua igreja está relatado nas Escrituras Sagradas. Conclusão. Firmemos nossas convicções, conheçamos nossa história, nossos princípios e nossas doutrinas. Não nos deixemos influenciar pelos ventos doutrinários que sopram forte em nossos dias. Nossas ideias devem sempre ser confrontadas com a palavra de Jesus e sejamos dóceis ao Espírito Santo que nos conduz à verdade. Entre em contato conosco através do e-mail arisaialmeida@gmail.com e que Deus nos abençoe. Estamos finalizando essa série de estudos sobre doutrinas e princípios batistas e espero que você tenha sido abençoado. Até a próxima aula.